Agora faremos a parte 2 da aula de análise de série vermelha. Observe aqui o esfregaço, onde vemos os drepanócitos. São essas células aqui em forma de foice. Deprané significa foice em francês. Cite, depranécite, célula em forma de foice. A própria palavra falciforme vem de foiciforme. Então essas hemácias em forma de foice, juntamente com essas hemácias um pouquinho mais largas, compõem então o quadro típico das doenças falciformes, onde a anemia falciforme é a entidade mais importante. Então lembrem dessas alterações. Vejam também que o esfregaço é composto por uma poiquilocitose, uma lisocitose importante. Aqui vemos um neutrófilo. Outro achado que observamos, aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica em varredura de um equinócito. A gente observa aqui o equinócito, então, com essas projeções irregulares. A gente vê muito isso em uremia, em doença hepática avançada. Observamos também, então, os chamados esferequinócitos, então, equinócito com um aspecto mais esferocítico, em pacientes que receberam transfusão sanguínea. O esferoquinócito ele ocorre dentro da bolsa como uma alteração das lesões de estocagem do glóbulo vermelho. Então a gente observa isso em pós-transfusão. Essas são hemácias em alvo. Observe então a área central escura, a área periférica também e uma área clara entre as duas. Ela é típica, né, nessa quantidade assim, na entidade denominada hemoglobinopatia SC, que é uma das doenças falciformes. As hemácias em alvos também podem aparecer nas doenças hepáticas e também na anemia falciforme. Se a gente pudesse ver em microscopia eletrônica de varredura, você vê então o porquê o nome codonócito ou codócito, por causa da aparência, né, de uma camisinha aberta. Então esse aspecto então em microscopia eletrônica de varredura. Veja que há nessa situação um excesso de membrana em relação ao conteúdo. Mas olha, é um pouquinho diferente do estomatócito, que também acontece isso. No estomatócito, tipicamente, você tem uma região apenas com a concavidade e a outra região oval, esferocítica, né? Então, o estomatócito é um pouco diferente da hemácia em alvo. Aqui a presença de esquizócitos ou esquizócitos. São células fragmentadas. Esquizo vem de fragmento. A mesma raiz da esquizofrenia, a mente fragmentada. Então, os esquizócitos são hemácias fragmentadas, aparecem nos distúrbios de hemólise mecânica, nas micro e macrovasculares. Então, entre as macrovasculares, as doenças, as alterações das válvulas protéticas do coração, e nas microangiopáticas, nós temos a CIVD, a púrpura trombocitopênica trombótica, a síndrome hemolítica urêmica, aquelas intercorrências que acontecem na gravidez ligadas à hipertensão, como eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave, e também na HELP síndrome. Então, hemácias fragmentadas são típicas então das hemácias de lesão mecânica, macro e microangiopáticas. Algumas inclusões, né, podem ser observadas em hemácias. Aqui no caso, um corpúsculo de Royo-Joly. É um resto de núcleo que a gente observa dentro de uma hemácia. Isso acontece nas esplenectomias. Pacientes esplenectomizados podem ter então presença desses corpos de Royo-Joly, já que seria o baço o órgão que faria a limpeza desses restos nucleares. Também observamos isso na anemia e nas doenças falciformes, já que o baço é acometido nessas doenças, então ele não funciona direito, ou inclusive, autoesplenectomizado, destruído completamente. Então, os corpos de Royo-Joly são comuns nas anemias, nas doenças falciformes e nos esplenectomizados. Também podemos observar corpos de Royo-Joly nas anemias megaloblásticas. Isso acontece por causa do distúrbio na produção do DNA das anemias megaloblásticas, então levando então a esses restos nucleares. Aqui seria, na verdade, uma inclusão, porém induzida pelo azul de cresceu brilhante. Então, a gente utiliza o mesmo pigmento para fazer a contagem de reticulócitos, a gente usa
por um tempo prolongado, por 2 horas, para pesquisar exatamente a hemoglobina degradada, que são os corpos de Higgs. Eles são diferentes, por exemplo, do padrão de coloração dos reticulócitos. Vocês estão vendo reticulócitos aqui, vocês estão vendo os corpos de Higgs aqui. É bem mais grosseiro, né? Então acontece em algumas entidades onde a hemoglobina se precipita. Outra alteração que também observamos frequentemente é o rolô ou empilhamento de hemácias. Isso aqui então é empilhamento. Acontece nos processos inflamatórios, e acontece porque tem um aumento de fibrinogênio e de imunoglobulinas, o que acaba levando então a esse empilhamento. Ou na entidade denominada mieloma múltiplo, é um tumor de plasmócitos da medula óssea. Aqui estamos vendo um circulante, mas a regra é que os plasmócitos estejam na medula óssea. E nessa doença existe uma hipersecreção de imunoglobulina, o que acaba provocando também esse rolô. Mas o achado rolô é muito mais comum nos processos inflamatórios. Os pacientes pleectomizados, além dos corpos de Rogeoli, podem ter um esfregaço muito feio, exatamente decorrente da falta do baço para manter o controle de qualidade das hemácias. Então, a hemocaterese é prejudicada então, na esplenectomia, o que acaba então produzindo essas hemácias feias. E aqui é uma brincadeira. Antigamente a gente fazia o esfregaço ao lado do paciente, né? Não no laboratório, como é feito hoje. E quando você colocava a lâmina e transportava ela até o laboratório na palma da mão, o calor da mão estourava as células, dando aspecto de doença. Então o laboratorista ficava quebrando a cabeça e depois descobria que foi um artefato produzido por quem levou o hemograma. Lógico que o interno é uma brincadeira aqui dos velhos tempos. Os 3 livros que eu usei para basear a minha aula são esses. O Haihui, que é um atlas bastante citológico, é um livro para especialistas, para quem vai trabalhar em laboratório, para hematologistas. Aqui é um livro também bacana, a autora, recomendo a autora, qualquer livro da Barbara Ben, é muito bom, ela pedagogicamente são os melhores livros atuais. Hoje já estamos na 4ª edição, inclusive tem livros traduzidos, são muito bons os livros dela. Mas também são livros para quem vai fazer hematologia, para quem vai fazer laboratório. Este é um atlas que, do Hofbrand, embora esteja meio em falta, a gente não encontra tão fácil assim nas livrarias, mas é um livro muito bom. Recomendo ele pela beleza das fotos, porque tem muitos dados clínicos, bem resumidamente, embora seja um livro simples. Ele não substitui um livro texto, mas vocês já têm os livros texto, então realmente, para quem quer aprender um pouquinho mais de hematologia, eu recomendo esse livro. Porém, é um livro de conteúdo para médicos muito simples. Um abraço para todos.